Maravilha. E o que é essa nutrição otimizada que você propõe? Sou certificado em nutrição otimizada para saúde e bem-estar, porque a gente entende que saúde vai muito além do emagrecimento, digamos. Eu costumo dizer que o emagrecimento é a ponta do iceberg, mas todo o resto do iceberg está embaixo, que é a disposição, a maneira como você se sente durante o dia, né? Então, isso é o todo do corpo, não só aquela aparência na frente do espelho, isso também, mas tudo que, né, o bem-estar, o otimismo, como você se sente energia no dia a dia. É verdade. Aí reflete na saúde, no corpo, enfim, né? Com certeza, em tudo. De forma né? positiva. Com certeza. Bom, vamos lá então, né? Vamos pegar as dicas aí pro pessoal de casa, pra gente entrar em forma, quem estiver precisando. O que assim, necessariamente a gente tem que ter em mente, assim, para uma alimentação correta hoje em dia, Rodrigo? Esse é um ótimo assunto, porque tem muitos mitos, e tem muito disso e não disso por aí. Então, eu imagino assim, o pessoal realmente, quando procura sobre isso, que eles acham muita informação que é conflitante. Então, o que eu costumo falar como base de tudo é o foco na qualidade da nossa alimentação e não tanto na quantidade da alimentação. Inclusive, tem o Dr. David Ludwig, que é de Harvard. Ele é um grande proponente dessa ideia que você precisa pensar no que você come e não em quanto você come. Porque a parte da quantidade meio que se ajusta automaticamente quando você foca na quantidade. Ou seja, é melhor você escolher a qualidade, o que você come, do que focar somente em comer menos e gastar mais. Até porque quando você foca na qualidade, creio eu, por exemplo, você vai escolher uma alimentação com mais fibra. Ela acaba te sustentando mais, não? Ela dá uma saciedade maior do que você comer, de repente, algo com doces e gorduras, açúcares e gorduras. Com certeza. É isso? Então acaba que você, naturalmente, tem menos fome também, se você comer com qualidade. Com certeza. Se a gente for pensar ao longo da história da humanidade, nós nem sabíamos o que caloria significava não muito tempo atrás. Então a gente contava com o nosso sensor de saciedade, de apetite, é uma coisa que a gente perdeu hoje por causa dessa alimentação altamente embasada em alimentos refinados, processados, que acabam atrapalhando esses mecanismos. Então a gente volta a comer com qualidade, esses mecanismos de apetite, de saciedade voltam a funcionar normalmente, e a gente começa a comer quando a gente tem fome, né, e parar de comer quando está saciado. Isso. Que hoje parece uma ideia rebelde, mas é assim que foi durante toda a evolução da espécie. E olha só, e assim uma dica para alimentação diária, hoje em dia na alimentação básica do brasileiro. Não vamos falar assim em dietas mirabolantes, sim, nada disso. Aquilo que a gente tem em casa mesmo, os pães, as frutas, as verduras. De que maneira a gente pode equilibrar isso para ganhar aí, de repente, uma melhor forma, uma qualidade de vida pro final do ano, pro verão que vem chegando? Com certeza. Novamente, qualidade, né? Focar em alimentos de verdade, podemos dizer alimentos de verdade. O que são alimentos de verdade? São as folhas, como sabem, carnes, gorduras boas, né? Tubérculos, sementes, nozes. E o que eu chamo de substâncias comestíveis, que não são alimentos de verdade, são os processados, os refinados, os modificados, farináceos, né? Por exemplo, os açúcares. Esses alimentos são aqueles que colaboram tanto para uma série de doenças que a gente desenvolve ao longo da vida, como também para o ganho de peso, na verdade. Então a gente tende a acreditar que a gente tem que emagrecer, ficar saudável. Na verdade, a gente precisa ficar saudável para emagrecer. Porque o estado de obesidade não é um estado de saúde. E quando você estabelece uma alimentação correta, o teu corpo volta a se alinhar, volta a ficar saudável, e aí você permite que o teu corpo se libere daquela gordura extra naturalmente. Então você precisa focar em ser saudável para emagrecer e não em emagrecer para ser saudável. Então é isso, se a gente evitar farináceos, açúcares, gorduras em excesso, a gente naturalmente já consegue esse objetivo que você está dizendo aí, até o verão, ter pelo menos mais qualidade de vida e mais saúde. Talvez não perca 10, 15 quilos, até porque não consegue em tão pouco tempo. Cada pessoa é o início de um processo, certeza, né? Com certeza. O resto da vida, talvez, também. Inclusive, tem estudos que mostram bastante interessante, até é difícil de acreditar quando a gente vê, mas pessoas que focam na qualidade, eles comparam tipo 3 dietas diferentes. 2 que são restritas em calorias, ou seja, você come menos, e outra que você foca na qualidade da alimentação e sem controle calórico. Eles veem no final que o grupo de pessoas que participou do grupo de dieta que focou na qualidade e nem pensou em calorias, perdeu mais gordura e mais peso que os outros que restringiram calorias. Olha que beleza. Que é uma coisa que a gente não está acostumado a ver. Então eu gosto muito de focar na ciência para ver o que realmente funciona no corpo humano e tento disseminar isso, e por isso que... Eu acho que isso funciona, viu? Porque eu sou um exemplo prático. Porque eu sempre foco pela qualidade, nunca tô aí pela quantidade que eu tô comendo, mas pela qualidade. E acaba que não engordo com facilidade também. Acho que deve funcionar mesmo. Exato. Agora, desculpa, pode falar. Não, ia mencionar uma coisa importante hoje, o pessoal precisa saber sobre ganho de peso e emagrecimento que você falou. Um hormônio grande responsável por isso é o hormônio insulina, né? Que é um hormônio responsável pelo armazenamento de gordura e é um hormônio que, quando está no sangue alto, ele bloqueia a queima.
Então nosso objetivo é regularizar o funcionamento desse hormônio. Como é que você faz isso? Com a qualidade da alimentação. Quais são os alimentos que mais estimulam a insulina, ou seja, estimulam o armazenamento de gordura e bloqueiam a queima? Justamente os farináceos, os processados, os modificados, são as farinhas, os açúcares, etc. Então esses vão dar o maior estado de emagrecimento se você cortá-los e também de saúde, né? Que é legal saber essas coisas. E se de repente não conseguirmos cortá-los de vez, pelo menos diminuir, né, doutor? Até pra gente iniciar esse processo, pelo menos. Qualquer redução já vai ajudar. Sim, a gente vai voltar a conversar ainda no último bloco, tá bom? Agora vem pra cá que tá todo mundo querendo emagrecer, né? Então eu volto a conversar aqui com o Rodrigo, que é especialista em nutrição otimizada. Hoje ele já deu aqui algumas dicas de como emagrecer com saúde e tem muito mais ainda, né, Rodrigo? Com certeza. Rodrigo, a questão da alimentação que você nos deu aí, que a gente tem que primar pela qualidade ao invés da quantidade, enfim. Mas, e a questão da hidratação? É verdade que a gente tem que tomar bastante água, temos que estar hidratado para que o corpo funcione de forma perfeita? Eu acho que nessa questão não tem dúvida, né? Que a gente precisa se hidratar. Eu acho que a sede de cada um é a melhor guia de quanto você precisa se hidratar, né? Às vezes a gente tem que colocar alguns limites para determinadas pessoas, só que a gente sabe que nós somos indivíduos, né? Somos diferentes entre si. Claro. Mas eu acho que não tem dúvida nenhuma que a hidratação é muito, muito importante para qualquer mantenimento de saúde, emagrecimento, qualquer coisa, né? E é verdade que não basta você tomar toda a água de uma vez, que é melhor você tomar aos pouquinhos ao longo do dia, do que, vou tomar 2 litros. Aí pega 1 litro e consegue tomar de uma vez, não adianta. A minha opinião é que eu acho que você toma de uma vez só, o corpo tende a eliminar aquele excesso na hora e não guardar para depois, que a gente não tem, digamos, repositórios de água como a gente tem de gordura para se hidratar ao longo do dia, né? Então, eu acho que distribuir o consumo de água por dia parece ser uma coisa mais sensata a se fazer, né? Né? E de repente começa com golinhos pequenos e vai acostumando também quem não está ainda adaptado, né? A tomar bastante água. Bom, deixa eu perguntar aqui também a questão de exercícios físicos, já que a gente tem pressa para emagrecer para o verão, né? Esse é o intuito. Então, o que você acha? Tem que associar o exercício físico também com esses cuidados ou não? Na sua opinião? Primeiro, a gente vê na ciência que exercício físico é importante para mantenimento de saúde. É importante. O corpo humano foi feito para se movimentar, então exercício físico, não tem dúvida, é bom. Agora, uma coisa que o pessoal talvez não saiba é o grande mito de focar em exercício físico como única estratégia de emagrecimento. E a ciência vem estudando muito bem isso, pessoas que focam no exercício físico exclusivamente como tentativa de emagrecer de forma permanente. E a gente vê o seguinte, inclusive o Dr. Jason Fung no Canadá, que eu entrevistei, ele fala o seguinte: 90% do emagrecimento vem da alimentação, 10% do exercício. Então por que a gente foca 50% do tempo nos exercícios? A base de tudo é a alimentação. Então o foco precisa ser primeiro na alimentação e o exercício também para complementar. Então uma coisa que o pessoal talvez não saiba, se você focar no exercício, por mais intenso que ele seja, e não cuidar da parte da alimentação, você não vai regularizar seu metabolismo para queima de gordura, então acaba sendo meio que um tiro no pé. É verdade. Bom, e essa questão de exercício todo dia, então não precisa. Talvez se você começar com 2 vezes por semana ou até 3, ao invés de todo dia e cansar de uma vez e desistir, também não adianta, né? E você também não dá folga pro corpo se recuperar, a parte do exercício também é essa, né? Você faz exercício, mas também se recupera, tem todo o impacto positivo metabólico que acontece quando você não está se exercitando. Então tem toda a parte da folga também. Mas muito mais produtivo, por exemplo, do que se exercitar, se forçar a exercitar todo dia, mesmo sem vontade, é focar talvez todo dia na alimentação saudável, porque a ciência mostra que daí que vai gerar, né, daí que vai ser o resultado de emagrecimento, principalmente que as pessoas procuram. Da alimentação e não necessariamente do exercício, sem alimentação. E você acha que as pessoas podem levar de casa a famosa marmita para não correr o risco de repente, ficar diante de comidas aí industrializadas, enfim, com muita gordura, muito açúcar? Com certeza, eu defendo bastante isso, porque é somente quando você faz, né, a alimentação que você sabe o que foi ali. Então você tem controle sobre o que você está comendo e é um desafio muito grande, a gente sabe hoje, saber todos os ingredientes que são usados quando a gente vai comer fora, por exemplo. Maravilha. Doutor, muito obrigada, né? Nós aqui também não temos mais tempo, mas ainda temos tempo de emagrecer até o verão, Com certeza, prazer foi meu. Opa, tudo bem? Se você está vendo esse vídeo, provavelmente você quer emagrecer, não é verdade? E provavelmente também você já viu pelo menos uns 500 vídeos por aí sobre isso. Bom, hoje está na hora de te mostrar aqui uma coisa diferente. É hora de quebrar o paradigma e te mostrar uma forma inteligente e baseada em ciência que você consegue emagrecer e atingir seu peso ideal e se manter nele sem sacrifício, sem sofrer, fácil.
hoje eu vou falar sobre emagrecimento inteligente, quebrando o paradigma, e te mostrar uma forma que eu obtive resultados permanentes em emagrecimento e outras milhares de pessoas que eu já ajudei. Agora veja, primeiro de tudo, para emagrecer, para perder peso, você precisa gastar mais energia do que você consome. Todo mundo sabe disso, não tem segredo. A gente precisa respeitar a primeira lei da termodinâmica. Não existe, a energia não se cria, não se perde, ela só se transforma, não é verdade? Então a energia que a gente consome, ou ela é queimada, ou ela é utilizada ou é estocada. Não tem milagre. Para perdermos peso, nós precisamos comer menos, gerir menos calorias do que nós gastamos. Agora, isso você já sabe. Agora, presta atenção. O pulo do gato aqui está em como você atinge esse objetivo. Veja, a forma como você consegue atingir esse déficit calórico pode ser uma forma inteligente ou uma forma, burra. Então vamos lá. Tem duas opções aqui que você pode escolher para você entrar em déficit calórico, ou seja, consumir menos calorias do que você gasta e perder peso. Tem duas formas de fazer isso. A primeira forma é a forma como a maioria das pessoas faz por aí, a maioria das pessoas recomenda que você faça por aí, né? Que é basicamente você começar a comer menos de propósito, começar a focar nas suas calorias, controlar suas calorias, contar pontos ou começar a controlar porções e, claro, começar a se exercitar mais, porque você quer comer menos e quer gastar mais. Então você pode focar nisso, focar nas quantidades. Vou começar a comer menos, vou começar a gastar mais e assim você atinge um déficit calórico. Agora, você já sabe que isso todo mundo já sabe, você já deve ter tentado isso, eu certamente tentei no passado. Você tem um estresse mental, você começa a criar uma relação terrível com a comida, você começa a não achar mais prazer em viver os seus dias, porque você fica nessa amargura, passando fome, controlando calorias e gastando mais, sentindo fraco, sentindo mais para baixo e no final também não vendo mais o peso descer como você gostaria. Sem contar que você erra nos cálculos ou chuta o pau da barraca, você já vê o peso aumentando rapidamente novamente, né? Agora tem a segunda forma de atingir esse déficit calórico, que é a forma inteligente. Que tal você atingir o mesmo objetivo de comer menos do que você gasta, mas fazer isso automaticamente como um mero efeito colateral de algumas mudanças estratégicas na sua dieta alimentar? Ou seja, atingir esse mesmo resultado, na verdade atingir um resultado melhor, sem ao mesmo saber o significado de calorias e sem precisar se exercitar sem vontade. Que tal? Será que é possível? Bom, é muito possível, vou te falar, ok? Bem-vindo ao estilo de vida alimentar da alimentação forte, que é um estilo de vida alimentar baseado em ciência. Mas ao invés de dar a minha opinião só aqui, eu te mostrar um monte de testemunhos, como eu costumo mostrar nos meus vídeos, vamos ver um pouco de evidência científica para embasar isso que eu tô falando, ok? Considere esse ensaio clínico randomizado muito interessante publicado em 2017 no jornal Nutrition Diabetes. O que eles fizeram foi pegar 34 pessoas e dividi-las em dois grupos. O primeiro grupo foi instruído a controlar a qualidade do que eles comiam, ou seja, mudar o que eles comiam, e eles foram instruídos a comer quanto eles quisessem. Ou seja, a instrução foi basicamente mude, começa a comer dessa forma, mas não precisa controlar quando você come, coma até você se satisfazer. E a forma como eles foram instruídos a comer foi uma forma mais semelhante à alimentação forte, um pouco mais ajustada em carboidratos para emagrecimento, mais low carb, enfim, uma mudança estratégica que eu ensino aqui direto como é que faz. Mas eles fizeram isso. Isso o grupo 1, então, eles mudaram o que eles iam comer, a forma como eles iam comer e nem mesmo focaram em controle de calorias nem nada. Agora, o grupo número 2, eles continuaram seguindo a dieta normal deles, só que eles foram instruídos a comer 500 calorias a menos por dia. Ou seja, esse grupo ia focar nas quantidades, ia se forçar a comer menos, comer 500 calorias a menos por dia. Eles pegaram o que? Acompanharam esse grupo ao longo de 12 meses. E no final desses 12 meses, o que o estudo concluiu foi que o grupo que focou na qualidade da alimentação, sem mesmo pensar em calorias, obteve maiores resultados de emagrecimento e também melhoras nos seus marcadores de saúde do que o grupo que se forçou a comer 500 calorias a menos por dia durante um ano. Mas não só isso, veja, o interessante aqui, o pulo do gato novamente, de se notar é o seguinte: o grupo 1, o grupo que não focou em controlar calorias, no final das contas acabou automaticamente, espontaneamente consumindo menos calorias como mera consequência do ajuste
qualitativo da dieta deles. Você pode ver, ambos os grupos começaram consumindo em média 2.000 calorias por dia. No final de um ano, o grupo 1, né, que é o grupo que não controlou as calorias, estava comendo 500 calorias a menos automaticamente, sem precisar forçar isso, enquanto o grupo 2, mesmo se forçando, já estava comendo 400 calorias a menos e não mais as 500 que eles tinham prometido. Então veja só, a conclusão disso tudo é exatamente o que eu te falei. Com uma alimentação forte feita corretamente, você pode atingir o mesmo objetivo de déficit calórico e perder peso sem mesmo focar em quantidade, sem focar em comer menos, sem focar em exercitar mais, apenas modificando a qualidade do que você come e não a quantidade do que você come. Você tem essas duas opções: ou você foca na quantidade e daí tem que se forçar em controlar as calorias, porções, etc, e exercitar mais, ou você foca na qualidade e tem toda essa quantidade automaticamente regulada sem mesmo você notar. Que opção que você escolhe? E esse tipo de resultado já foi demonstrado em muitos outros estudos publicados, ok? Ainda mais é notado na prática por mim e por milhares de outras pessoas que estão seguindo a alimentação forte também. Ou seja, simplesmente funciona porque funciona empiricamente e funciona também porque está publicado cientificamente. A opção de escolher a opção inteligente ou a opção burra é sua. Agora você pode estar se perguntando como é que pode funcionar assim, né? É muito fácil de entender, na verdade. Quando você começa a mudar o que você come, você faz um ajuste qualitativo na sua dieta e não quantitativo, você começa, ou deveria começar pelo menos, a priorizar alimentos mais densamente nutritivos, alimentos que desbloqueiam a sua queima de gordura automaticamente e renovam a sua sensação de saciedade. Então você, quando consome esse tipo de alimento, o seu corpo vai voltar a se saciar de forma normal. Você vai começar a comer a quantidade que você necessita normal para voltar ao seu peso ideal. Porque acredite, o corpo não quer ficar acima do peso. Excesso de peso não é uma coisa saudável para o corpo. Então quando você arruma a qualidade de sua alimentação, para de se intoxicar, você permite que o corpo desbloqueie o acesso às gorduras, ele começa a diminuir automaticamente os estoques de gordura, fazendo com que você automaticamente comece a comer menos, sem passar fome, se sentindo saciado, se sentindo bem no processo. Que é muito diferente do que você começar a focar nas calorias, começar a comer as mesmas coisas, ou começar a cortar gorduras, comer integrais, como o pessoal fala por aí, e começar a cortar calorias e se exercitar mais, e tentar forçar que a quantidade seja menos na sua dieta. Você pode até perder peso por um tempo, claro que você pode, mas isso não é estilo de vida, isso você não consegue manter pelo resto da vida. Eu não sei quanto você conseguiria, mas as pessoas estão conseguindo resultados incríveis, porque é baseado em ciência. Espero que tenha sido útil para você. Isso é muito importante, você distinguir essas duas rotas que você pode tomar para obter um benefício, ok? Muito importante, sugiro que você escolha a rota inteligente. Um grande abraço, a gente se fala na semana que vem, com certeza. Se cuida, até mais.